Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu estou muito feliz porque hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula e nós vamos fazer uma saia justa como esta do modelo. No e-book que está na plataforma tem todo o passo a passo dessa saia justa. Mas hoje nós vamos fazê-la na prática. Eu vou indicar para vocês fazerem essa saia dois tecidos, o Oxford e o Gabardine. Eu vou trabalhar com o veludo cotelê, porque já é um tecido que eu já tenho aqui e vou fazer esse projeto com esse tecido, que também vai ficar muito bonito, mas esses dois tecidos que eu indiquei vai ser ótimo para vocês. Vamos começar a confecção da nossa saia? Vem comigo! Olá meninas! Hoje nós vamos fazer o molde de uma saia justa, afunilada. Primeiro passo para a gente fazer o molde, precisamos já estar com todas as ferramentas perto de nós. Vamos precisar de uma régua. Pode ser essa régua de 1 metro, pode ser uma régua de 50 centímetros, pode ser uma régua de acrílico. Essa régua é boa porque ela já tem curvaturas, onde fazer decotes. Precisamos da fita métrica, que é essencial, tesoura, uma carretilha, e a caneta ou lápis para riscar o molde. Eu vou usar essa caneta aqui, só que eu sugiro quando vocês forem fazer em casa, usar o lápis. Porque se houver algum erro, vocês já desmancham. Então vamos começar o nosso molde. Para fazer uma saia justa, você precisa de algumas medidas. Medida da cintura, medida do quadril e a altura da saia, ou seja, o comprimento da saia. Lá na apostila, você vai estudar e vai compreender segundo essa modelagem que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar a medida da cintura e vou dividir por 4. Porque eu estou usando a 4ª parte da medida. No papel eu vou usar a 4ª parte. E vou colocar aqui nessa margem superior a medida da cintura dividido por 4. Só que na cintura a gente precisa acrescentar as pences. Eu vou acrescentar mais 3 centímetros de pence. Essa medida que eu estou fazendo, eu vou aplicar a medida da cliente. Sendo assim, eu vou até falar para vocês que medida que eu estou fazendo. Vai ficar de fácil compreensão. Então, eu vou colocar aqui, a medida dela é 88. Eu vou dividir por 4, 88 dividido por 4 vai dar 22 centímetros. Acrescentando os 3 centímetros da pence, passa a ser 25 centímetros. Eu venho aqui na margem superior do papel e coloco o 25 centímetros. Com a fita parada no mesmo local, eu vou dobrar para achar a posição que vai ficar a minha pence, que deve ficar localizada bem no meio dessa medida. Então, 25 dividido por 2 é 12,5, mas eu facilitei na prática e já dobrei a fita. Achamos a medida da cintura. Feito isso, nós vamos encontrar a altura do nosso quadril. Como eu tirei a medida do nosso quadril? Na apostila, nós temos uma tabela de medidas. Você vai encontrar medidas de altura do quadril. A altura do quadril é aquela altura que sai da cintura até a parte mais saliente do seu quadril. Ali você vai passar a circunferência, a fita toda, né, na circunferência,
e vai aplicar aquela medida. Então, primeiro, para isso, eu vou fazer, essa pessoa que vai usar essa saia, ela está na tabela de medida de pessoas altas para a altura de quadril. Você vai encontrar lá, tabela de medidas para pessoas altas, pessoas médias, de média estatura e pessoas baixas. E essa pessoa está na tabela de medida de pessoas altas. Então, da linha da cintura, para encontrar essa medida de quadril, eu vou descer 20 centímetros. Eu desci da cintura para encontrar a linha do quadril, 20 centímetros. Estou fazendo aqui na lateral da saia e vou fazer aqui também no meio da saia. Vou descer 20 centímetros. Feito isso, eu coloco agora uma régua, um esquadro e vou fazer um risco para a gente aplicar a medida. Bom, já temos então a medida da cintura. Dobrei a fita ao meio, encontramos onde fica localizado a pence. Agora nós vamos aplicar a medida do quadril. A cliente passou a fita ao redor do seu quadril, pegou a medida dela, é 110 centímetros. Vou dividir por 4 e vou achar a quarta parte. 110 dividido por 4, 27,5. Então, venho aqui e aplico 27,5. Aproveitando aqui, eu vou dar uma dica. Sempre que vocês tirarem medidas, apliquem as medidas de números inteiros. Evitem colocar meio centímetro. Porque quando você vai fazer a divisão em 4, vai dar algum probleminha. Então, exemplo. A medida que você tirou lá no quadril da moça deu 79. Coloque, feche 80, porque vai facilitar para você dividir, tá bom? Já tenho aqui a medida da cintura. Desci da cintura para achar a altura do quadril, 20 centímetros. E já apliquei a quarta parte da medida do quadril. Feito isso, eu vou fechar as linhas. Vou fechar. Essa parte ficou sendo o meio e essa parte será a lateral. Eu estou aqui com uma régua acrílica que tem uma curvatura. Nesse caso aqui, eu vou procurar a curva mais leve aqui para me colocar, porque a diferença de cintura para quadril não é tanta. Vejam o que eu estou fazendo, ó. Estou empurrando aqui até achar a medida certa. Então, eu vim aqui e fiz uma leve curvatura. Se você não tiver essa régua curva, você pode usar a sua régua normal, reta. Mas se você aplicar essa régua normal lá, você vai perceber que ficou um meio centímetro mais ajustado. Por isso é bom ter a régua curva, tá? Fechando a lateral da cintura até o quadril, nós vamos finalizar essa parte superior da saia, que seria aplicar a pence. Eu já sei onde será localizada a pence dessa saia. Já achei, foi na metade da quarta parte da cintura. Então, essa altura de pence, lá na apostila, você também vai encontrar uma tabela de altura de pences. Para pessoas altas, você vai descer 20 centímetros para a altura do quadril e descer da cintura para baixo 12 centímetros para a altura da pence. 12 centímetros. Desceu, já centraliza, faz um risco bem no meio aqui, ó, no 12 mesmo. Já achei aqui a altura da minha pence, que é 12 centímetros. E
escreva, porque tudo que você escreve, você grava melhor. Escrevi 12 centímetros. Lembra que nós acrescentamos 3 centímetros a mais para a pence na medida da cintura? Então, agora a gente vai aplicar 1,5 centímetros para um lado e 1,5 centímetros para o outro. Então, você vem aqui com a sua fita e joga 1,5 centímetros para um lado, 1,5 centímetros para o outro. Pronto, já temos a altura da pence e a largura da pence. Então, agora nós vamos fechar formando o desenho da pence. Vou fechar de um lado, vou fechar do outro lado. O total, então, deu 3 centímetros de pence. Pronto, a parte da saia superior está pronta. Agora nós vamos encontrar o comprimento desta saia. O comprimento será tirado sempre da linha da cintura. Então você tirou lá na medida na cintura da pessoa, essa saia tem 70 centímetros, a moça quer 70 centímetros. Então eu meço lá da cintura em linha reta e coloco 70 centímetros. Volto aqui no meio da saia e coloco 70 centímetros. Feito isso, vamos fechar. Fechamos. Aonde terminou o comprimento da saia, passa a ser a barra da saia. Então, aqui no 70, eu vou colocar que é a barra da saia. E agora, como que eu vou fazer? O que que eu vou aplicar aqui nessa barra da saia? A mesma medida do quadril. A mesma medida do quadril é 27,5 na linha do quadril. Eu vou aplicar 27,5 na linha da barra. Esse modelo de saia é a saia justa normal, que a gente chama, né, saia secretária. Normal, ela não é nem evasê e nem afunilada, nesse traçado. Esse é o traçado base para qualquer modelo de saia justa. Fechamos a nossa saia. Então, aqui nós ficamos com meio. Então, praticamente nós estamos com a saia, a modelagem pronta. Mas, a partir desse molde base de saia, nós vamos ainda fazer algumas correções. Primeiro, aqui na linha da cintura, ela está em linha reta. Vocês já observaram em algumas pessoas que às vezes a pessoa está com uma saia e tem alguns franzidinhos assim, tipo umas preguinhas leves na frente da saia, na barriga? Então, nós vamos eliminar esses defeitinhos agora. Tudo já deve ser corrigido na modelagem. Para que haja essa correção e quando você vestir a saia não dê aquele papo, eu vou descer na linha da cintura do meio aqui, do meio, 2 centímetros. Uma coisa importante, você está fazendo uma modelagem de uma pessoa que tem 40 anos de experiência. Então, eu sempre trabalhei com 2 centímetros e dá certo. Às vezes você vai falar, pode ser 1,5, pode ser 1. Eu vou trabalhar com o meu e você também trabalhe com o meu. Vai dar certinho. Você vai pegar agora a régua, a parte curva da régua, e vai também encaixar aqui para fazer a correção, encontrando uma forma que dê certo. Você não vai chegando aqui e colocando de qualquer jeito. Você vai procurando a forma
que vai ficar mais correto aqui. Lá da lateral, ela vai sair do mesmo ponto e vai descer para o 2, onde a gente desceu 2 centímetros. Fizemos a correção da parte da frente e essa correção, ela serve para a frente e para a costa. A saia está quase pronta. Só tem um detalhe. Essa cliente, ela quer a saia dela afunilada. É uma saia midi afunilada, bem ajustadinha. Para afunilar essa saia, veja que você fez um molde base. Desse molde base, você faz tudo o que você quiser. Desse molde base de saia justa, você faz uma saia afunilada, você faz uma saia evasê, é só sair para fora do molde. E no caso do afunilado, eu vou entrar para o molde. Para começar esse afunilado, eu vou entrar para o molde 4 centímetros, entrar para dentro do molde, afunilando. Então, eu vou pegar 4 centímetros e entrar. E vou descer da linha do quadril para baixo 10 centímetros. Por que que eu vou descer 10 centímetros? Vejam que o seu quadril está aqui, nessa região aqui, olha. Então, se eu vier com essa régua saindo daqui, eu estou engolindo o tecido. Eu posso fazer um muito ajustado. Então, eu desci 10 centímetros e a partir desse 10, eu vou fazer um risco para afunilar essa saia. Viram? Aqui, então, ficou a saia reta, se você quer uma saia reta normal. E aqui ficou a saia afunilada, mais ajustada. Nesta saia, ela precisa ter uma abertura, que você vai definir se você vai deixar uma abertura na lateral da saia ou na linha do zíper, para te dar movimento. Então, agora, o nosso molde está pronto. Uma ideia que eu vou te dar. Quando você estiver fazendo o seu molde, coloque todas as medidas. Desci 20 centímetros da cintura para a linha do quadril. Encontrei a linha do quadril, aí você escreve aqui, quadril. Vou aplicar essa medida. A medida, você vai decorando, olha. A medida é 110 desta cliente, dividido por 4, que é igual a 27,5. Você escrevendo, você vai decorando. E quando você for fazer lá o seu processo de costura, você já sabe, não precisa toda vez você vir aqui no caderno, nas suas anotações, né? Mas é importante vir, mas só que você vai decorando, vai ser muito melhor. A linha da cintura, a cintura dela era 88, dividido por 4, que deu 22, mais 3 centímetros de pence. Então, eu decorei aqui a minha cintura, decorei o quadril e vou recapitular. A medida da barra foi o final do comprimento da saia. Onde terminou o comprimento da saia, eu vou colocar a medida da barra. Foi 27,5 também, porque foi a 4ª parte do quadril. Só que a minha saia será afunilada. Então, eu entrei da lateral para dentro do molde 4 centímetros. Então, essa saia agora vai ficar com uma barra de 23 centímetros e meio de largura. Mas precisa deixar uma abertura, uma fenda, né? Essa abertura é uma fenda, que pode ser na lateral da saia, como pode ser na linha do zíper.
Professora, e quanto que eu vou deixar de fenda? Vai depender do gosto da cliente. A cliente está usando uma saia mais longa, igual essa daqui, eu vou deixar 20 centímetros. Vai ficar um tamanho bom de fenda e não vai ficar indecente, tá? Agora, se ela estivesse usando uma saia mais curta, você vai diminuindo. Ou tem saia que nem precisa deixar a abertura. Feito isso, recapitulamos o molde, cintura, altura de quadril, altura para encontrar a medida do quadril 20 centímetros, aplicamos a quarta parte da medida no quadril, colocamos o comprimento desejado da saia, 70 centímetros na lateral, coloquei também na linha do meio, 70 centímetros, encontrei a linha da barra. Barra, a mesma medida do quadril. Quero afunilar, ajustar a saia, entrei 4 centímetros. Então, esse molde já está pronto. Esse molde, ele é frente e costa igual. A diferença é que na linha da costa, na parte da costa, vai ter o zíper. Então, quando você for cortar o tecido, não pode esquecer. Vou cortar o tecido dobrando ao meio na parte da frente e usando as orelhas do tecido na parte da costa para a linha do zíper. Vou aplicar a barra aqui, tá? Olha, se você quiser, na hora de você fazer o molde, você já pode colocar a barra no molde. Barra de saia, geralmente é de 4 a 6 centímetros. Esta saia eu vou fazer com 4, porque eu vou fazer uma barra de máquina nela. Então, eu vou deixar 4 centímetros. Aí, eu já deixo aqui no próprio molde, vai ficar mais fácil também. E a largura da sobra de costuras, eu não vou deixar aqui, eu vou deixar no tecido, para não fazer confusão, tá bom? Então, vamos cortar, porque só deixei a barra aqui. Olha, vou cortar aqui, depois eu vou tirar aqui. A gente corta bem mesmo em cima do risco onde foi aplicado a medida. Aqui na linha da barra que eu já deixei, por isso que eu deixei solta. Eu vou dobrar ele aqui. Olha, já vou dobrar ele. E você sabe que essa saia é afunilada. Então, eu já dobrei a barra e após a barra dobrada, eu vou cortar para afunilar o molde. Pronto. Agora eu vou virar para você ver uma diferença aqui, olha. Olha, eu dobrei a barra. Por que que eu dobrei? Eu vou dobrar ele para fora agora. Você vê. Quando você vai fazer a barra, ele também está no mesmo tamanho. Se eu não dobro ela, olha a diferença. Essa barra aqui, ela tem 23 centímetros e essa aqui tem 24 centímetros. Então, ela ia faltar tecido quando dobrasse e também ia dar um fofinho lá, um papinho na costura e é feio. Aí a gente vai cortar, então a gente já acertou a barra, já cortamos tudo certinho. Agora a gente vai cortar a parte de cima.
E eu vou dar uma dica para vocês aqui. No molde ou no tecido, antes de você cortar para acertar esse arredondado aqui que a gente corrigiu, você dobre essa pence. Sempre você dobre a pence, seja qual for a pence de saia, de blusa. Percebe que quando eu dobrei a pence, que vai ser exatamente desse jeito que ela vai ficar, um ponto ficou aqui e o outro ficou aqui. Se eu cortasse ele assim, ia faltar tecido. Então, olha, eu dobrei e agora eu vou fazer a correção. Vou pegar a régua de novo e vou corrigir. Ó. O que vale aqui é aquele ponto que está vindo da lateral. O ponto que está vindo da lateral é o que vale. Fiz a correção. Fazendo a correção, agora eu posso cortar o molde. E agora eu vou dar uma explicação. O motivo de ter 3 centímetros a mais, de acrescentar 3 centímetros a mais na cintura. Vejam que o nosso quadril, ele é bem maior do que a nossa cintura, né? Diferença aqui de 88 para 110, quase 20 centímetros. A gente precisa de espaço na peça para encaixar o volume do quadril. E aí, esse espaço é a pence que dá. Vejam aqui, ó, no molde você já vê que já tem esse espaço. Quando eu virar aqui, você vê que ele tá um pouco afunilado aqui, né? Ó, parecendo um bojo. É exatamente o espaço do nosso quadril que vai ficar acomodado aqui dentro. Agora eu vou abrir isso aqui só para você entender. Olha, percebe que deu um pontinho aqui, ó. Veio assim, fez uma torre. Se eu tivesse cortado reto, ele ia faltar. Lembra que ele ia faltar aqui, ó? Ia faltar tecido. Então, tudo isso tem que ser corrigido na modelagem. Bom, já estamos com o nosso molde pronto. Prontinho. Então, agora a gente vai já para cortar.